Eita molesta! Chegou o mês de junho e com ele um monte de festas que lembram muito a cultura nordestina. E hoje nós vamos falar de uma das figuras mais icônicas, mais biografadas, praticamente um mito da história do Nordeste, quiçá da história do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Esse é o nosso Headshot. Bem-vindo ao nosso canal, aproveita logo para dar um joinha no nosso vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreve e compartilha essa parada aqui com a galera, com sua galera. Hoje nós vamos falar de um cabra da peste, um cabra chamado Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Mas para falar de Lampião, é importante a gente mencionar um fenômeno histórico do sertão nordestino, o cangaço. O cangaço foi um fenômeno que foi pejorativo, digamos assim, porque falava de certas pessoas que não se enquadravam na vida na cidade, que de certa forma viviam marginalizadas e que, por viverem dessa forma, recorreram a ficar perambulando pelo sertão. Muitos em busca de justiça, outros em busca de vingança e alguns querendo meio que protestar contra as desigualdades sociais. Esse fenômeno chamado cangaço surgiu no final do século XIX, por volta de 1870, mas atingiu seu auge justamente no começo do século XX, com esse ícone chamado Lampião. É importante destacar que ali, em meio ao sertão, a gente não encontrava só os cangaceiros. Era possível também encontrar os chamados jagunços. O jagunço era uma espécie de mercenário. Era alguém que sabia lidar com as armas, que tinha uma certa estratégia de sobrevivência e que era contratado para fazer alguma missão. Muitas dessas missões eram as famosas tocaias ou emboscadas. O contexto social e político em que Lampião aparece inserido é um contexto extremamente corrompido. A gente vai lembrar aí de alguns fenômenos um tanto quanto negativos, como o coronelismo e o voto de cabresto. Virgulino nasceu em Serra Talhada, no estado de Pernambuco, e ele era filho de fazendeiro. No contexto que ele está vivendo ali, há uma série de conflitos, justamente por disputa de terra. E aí era troca de tiro quase sempre. Num desses conflitos, o pai de Virgulino foi assassinado. E a história relata que provavelmente o pai de Virgulino foi assassinado por policiais. Ali começava a nascer um ícone, um monstro no meio do cangaço. Virgulino entrou pro cangaço, virou cangaceiro, formou um bando e recebeu o apelido de Lampião, porque dizem que ele atirava muito rápido. Ele tinha uma habilidade incomum e por conseguir disparar com sua arma vários tiros sucessivamente, diziam que ele iluminava, encandeava o ambiente, como se fosse um lampião. E aí surge a questão, esse camarada, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, foi bandido ou foi herói? Bem, para a história, o que está registrado, o que está relatado é que, de fato, o Lampião, ele era um bandido. Isso porque ele não tinha uma causa efetiva pela qual ele lutava. Na verdade, ele estava em busca de vingança. Pelo menos era isso que dava para entender. E nessa vingança, ele acabava fazendo as suas próprias leis, as suas próprias regras. Lampião foi uma das figuras mais controversas da sua época. Isso porque, ora, ele tinha uma espécie de acordo com determinados coronéis. Ora, você encontrava o próprio Lampião combatendo outros coronéis. Volta e meia você encontrava alguma história do Lampião onde ele cometia determinadas atrocidades contra famílias extremamente humildes. Mas, volta e meia você encontra também relatos de algumas ações bondosas, solidárias desse cara chamado Lampião. Apesar disso, para a cultura popular, há várias versões dessa figura chamada Lampião. Para muitos, até hoje, ele pode ser considerado um herói, alguém que fez a diferença, alguém que afrontou os poderosos, sejam eles políticos ou coronéis. Ao contrário de criminosos ou bandidos comuns que agem e não querem ser notados, o bando de Lampião, a mando dele, usava roupas um tanto quanto excêntricas. As vestes eram de couro, costuradas pelos próprios cangaceiros. Sim, Lampião mandava bem na costura, sim. Então, além das roupas de couro, eles utilizavam metais nos chapéus deles e também nas roupas. Esses metais, quando encandeados pelo sol, chamavam muita atenção. Olha só que coisa inusitada.
Lampião e seu bando não queriam passar despercebidos, muito pelo contrário, eles queriam ser notados, eles queriam ser temidos. E o pior é que o troço dava certo. Apesar de muitas pessoas rotularem o Lampião como, de fato, alguém sem escrúpulos, Lampião tinha alguns valores sim. Ele era um católico, devoto de Padre Cícero, com quem mantinha uma relação de fidelidade. Lampião, assim como o seu bando, faziam muitas rezas e mantinham uma certa prática religiosa do jeito deles. Numa andança lá pelas bandas da Bahia, Lampião avistou uma mulher e se apaixonou. A parada é que essa mulher, chamada Maria, era casada com um sapateiro. Lampião ficou de olho em Maria, Maria ficou de olho em Lampião. E assim, velho, é como a gente fala aqui no Nordeste, sabe? Tipo, rolou uma cangaia. Isso porque Maria deixou o marido e seguiu junto com Lampião e seu bando, se tornando uma cangaceira. A união de Maria Bonita e Lampião foi muito significativa num ponto, assim, delicado. A participação feminina no cangaço. A entrada de Maria Bonita fortalece a ideia de que a mulher, sim, pode participar desse movimento. Isso naquela época. Mas esses cabra macho, tudo vestido de couro, chamando a atenção, liderado por Lampião, um cara temido. Esses camaradas não tinham inimigo, não? Tinham inimigos, sim. Eles eram perseguidos pelas chamadas volantes, que eram unidades policiais formadas por cerca de 50 a 60 soldados. Esses soldados, por estarem uniformizados predominantemente de marrom, eram apelidados pelos cangaceiros de macacos. Então, os grandes inimigos dos cangaceiros eram as volantes formadas pelos macacos. Não só pelo uniforme, mas porque eles eram considerados brutos e por serem tratados também como pessoas que simplesmente seguiam ordens simples. Nesse caso, perseguir os cangaceiros. Ao estabelecer acampamento na fazenda de Angicos, lá no estado do Sergipe, Lampião acreditava que estava com seu bando num dos lugares mais seguros para se estar e descansar. Montaram ali acampamento, mas misteriosamente, não se sabe até hoje se alguém traiu, alguém do próprio bando ou alguém passou a informação. A volante chegou. E antes que os cabras de Lampião pudessem acordar direito, em 20 minutos, mais ou menos, parte do bando foi assassinado. Entre os executados, Lampião e Maria Bonita. Aqueles que morreram na Batalha de Angico foram decapitados. E as cabeças, durante um bom tempo, ficaram expostas para que a população pudesse ver. Uma maneira de intimidar qualquer tipo de reação ou continuidade daquele processo. Com a morte, 2 anos depois, de um dos principais cangaceiros, amigo de Lampião, Corisco, a gente pode dizer que, de certa forma, o cangaço teve o seu final. Bem, é notório que Lampião é uma figura muito importante, que está presente na quadrilha, está presente na literatura de cordel, entrou para a história e até hoje faz parte da cultura e do imaginário popular brasileiro. Tem biografia de Lampião até escrita em japonês. Eu espero que você tenha curtido essa resenha, esse caos, esse papo aqui sobre esse cabra macho, esse cabra arretado. E mais do que isso, aproveite para dançar forró, para comer canjica, comer pamonha, milho assado, milho cozinhado. Viva São João! E continue acompanhando a gente aqui no nosso canal. Obrigado por participar do nosso Headshot.